O pensamento de hoje se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Todo o povo de Israel estava reunido em volta do Monte Carmelo. O tempo era pura sequidão e aridez. Há 3 anos não chovia naquela terra. E as pessoas estavam ali ansiosas, numa expectativa. O que iria acontecer? Com certeza algo diferente iria acontecer. O Elias estava ali. Será que ele seria morto? Durante esses 3 anos, Acabe procurou Elias incansavelmente, mas não conseguiu encontrá-lo. Jezabel era sacerdotisa e fiel adoradora de Baal. E ela considerava aquele castigo de estiagem uma afronta ao seu Deus. Por isso, essa procura incansável em busca do profeta Elias. Mas Deus protegeu o profeta. Deus havia protegido, alimentado Elias durante todo esse período. Mas agora, algo estava para acontecer. Estavam ali todos reunidos no Monte Carmelo. Elias, todos os profetas de Baal e o povo de Israel como espectadores. E nós conhecemos a história. Os profetas de Baal tiveram prioridade. E eles então deveriam clamar ao seu Deus, pedindo que fogo descesse do céu para consumir a oferta que estava ali no altar. Era uma proposta muito justa. E é interessante ver no versículo 21, quando Elias diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Muito simples. Era uma proposta extremamente coerente. Se Baal era Deus, então que todos seguissem esse Deus. Agora, se o Deus Altíssimo era o verdadeiro Deus, era Ele que deveria ser adorado. E nós percebemos que o povo de Israel estava aí nessa luta, nessa dúvida, servindo a 2 senhores. Eles se autodenominavam o povo escolhido de Deus. Porém, ao invés de adorar somente ao Deus Criador, eles viviam inserindo o culto pagão na sua adoração. E ali Elias então colocou diante deles o veredito. Se Baal é Deus, serviu. Agora, se o Senhor é Deus, é a Ele, somente a Ele, que vocês devem adorar. E aí começou o desafio. E os profetas de Baal então gritavam, clamavam, né? Ao meio-dia, Elias zombava dele, dizendo: Clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas. Porém, apesar de tudo isso, Baal não ouviu-lhes a voz. É claro, era aí uma artimanha do inimigo para desviar o povo da verdadeira adoração. Nós conhecemos a história então. Elias orou ao Senhor e todo aquele altar, todo molhado de água, com muita água, tudo ali foi consumido. Queridas, o ser humano tem arraigado dentro de si uma necessidade de adorar. Nós sentimos essa necessidade. E Satanás sabe disso. Ele não mede esforços para sugar os nossos olhos, a nossa energia, a nossa atenção, a nossa força, roubando tudo isso daquilo que deveria ser prioridade na nossa vida, que é a adoração a Deus.
O povo de Israel naquela época adorava Baal, apesar de serem a menina dos olhos de Deus. Apesar de todo aquele livramento realizado pelo Senhor depois de sua saída do Egito. Hoje, porém, Satanás procura ser mais sutil. Contudo, ele ainda continua disputando a sua adoração a Deus. Talvez você esteja se perguntando: Ellen, peraí, eu não adoro a comida, não é? Sim, eu sei que você não adora a comida. Mas me responda uma coisa. Alguma vez na vida você estava ansiosa, com raiva, preocupada com alguma coisa, e aí naquele momento de ansiedade, de angústia, você entra na sua despensa e pega aquele pacote de biscoito recheado e come todo ele? Já? Alguma vez você já chegou estressada do trabalho, dizendo assim: eu tenho que comer um prato de arroz com feijão, bife e batata frita para aliviar meu estresse? Alguma vez na vida você ficou angustiada ao ponto de dizer assim: nossa, eu preciso de uma barra de chocolate? Já? Pois então, querida, entenda uma coisa. Toda vez que ao invés de buscar o Senhor, você utiliza a comida para satisfazer as suas necessidades emocionais, você está cometendo o pecado da idolatria. É forte isso, não é? Mas eu vou repetir. Toda vez que você utiliza a comida para tentar satisfazer as suas necessidades emocionais, você está fazendo daquele alimento o seu Deus. E isso é idolatria. Só que nós nunca entendemos essa situação dessa maneira. E às vezes nós minimizamos o problema e continuamos alimentando a nossa alma, a nossa angústia, as nossas emoções com comida, ao invés de buscar aquele que é o único capaz de resolver verdadeiramente os nossos problemas. Isso é muito sério, queridas. Tenha certeza de uma coisa: o chocolate nunca resolverá o seu problema. Você acaba arrumando mais 2 problemas. Aquele problema inicial permanece o mesmo, o chocolate não vai resolvê-lo. Mas além deste problema, você ainda consegue mais 2. Primeiro, você desenvolve dentro de si um sentimento de culpa por ter comido o que não deveria. E segundo, você sofre porque o seu peso vai aumentar ainda mais. Entendem? Só que Satanás não quer que você enxergue as coisas dessa maneira. Satanás quer que você continue assim, bitolada, com seus olhos fechados e tentando afogar os seus sofrimentos, os seus sentimentos, as suas dores com comida. E eu te pergunto, até quando você vai ficar aí dividida entre esses 2 senhores? A comida ou o seu Deus? E eu vou ler a pergunta de Elias para você. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando? Hoje é dia de você parar e conversar com Deus, pedindo que Ele te ajude a não mais alimentar seus sentimentos, suas dores, suas angústias, seus problemas emocionais com comida. Peça que Ele te ajude a sempre buscá-lo quando você estiver precisando de consolo, de apoio emocional, de paz, de alívio. Tá certo? Então, ao concluirmos essa meditação, abra a sua Bíblia e converse com Deus sobre isso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã.